Isso aí, moçada, rapaziada, beleza? Vamos nessa? Dando sequência, olha só. Vamos trabalhar aqui agora a equação de segundo grau, só que a gente vai trabalhar o quê? A forma reduzida. A gente vai ter uma equação e aí a gente vai ter que efetuar algumas operações, trabalhar aí com agrupamento de termos semelhantes e, né, efetuar, né, essa redução. A gente vai escrever essa equação na forma reduzida. Quer saber como? Venha comigo, professor Jadiel Vargas, aqui no canal Exatas Aprovação. Professor, o que que significa escrever na forma reduzida? O que que é essa forma reduzida? O que que significa? Ó, fala aqui de forma reduzida, mas o que é isso? A forma reduzida, né, é quando a gente coloca na estrutura, né, naquela estrutura, nessa estrutura aqui, ó, de ax² mais bx mais c igual a zero. Ó. Então, quando a gente coloca nessa estrutura, a gente tem a chamada o quê? Forma reduzida. Né? Então, a gente coloca coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C igualar a zero. Essa equação sempre igual a zero. Então, a gente está falando da forma reduzida. Forma reduzida. Certo? É claro que a gente tem que lembrar o seguinte, ó, e quando a gente fala aqui dessa forma, os coeficientes aqui, ó, A, B e C, então, ó, são coeficientes reais. Isso aqui, ó, coeficientes, esses coeficientes são números reais. Então, ó, a gente está falando de valores reais, perfeito? Então, ó, o conjunto aqui é o conjunto dos números reais. Claro que a gente tem que lembrar também o seguinte, ó, que com A diferente de zero, ó, então sempre essa relaçãozinha aqui do A diferente de zero. Então, esses coeficientes são valores reais, ok? Ó, então, são valores reais e ainda o que? Atentando para essa condição, ó, que o A aqui tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, deixa de ser uma equação de segundo grau, né? Veja aqui, ó, acaba anulando, acaba apagando essa parte do A, fica só x para frente da parte de x. Aí seria uma equação de primeiro grau. Perfeito? Beleza? Ok. Professor, o que eu devo fazer quando vem? Ó, porque que tem um monte de coisa aqui, tá um monte de x aí, né? A equação. Exatamente. Então, por isso que a gente diz que vai escrever a equação na forma reduzida. Como assim, ó? Vamos pegar aqui o seguinte, por coeficientes. Primeiro, coeficiente A é tudo que tem o quadrado. Ó. Então, a gente vai agrupar aqui todos os termos que tem quadrado. Então, todos os quadrados aqui, coeficiente A. Esse aqui, ó, 2x². Então, ó, a gente vai, né, deixar já aqui. Então, ó, vamos colocar aqui, agrupar, pronto, perfeito. Então, a gente vai deixar aqui, ó, o 2x². O x² ali, ó, ele está depois da igualdade. Ó, ele vem após, depois da igualdade. A gente quer jogar ele antes da igualdade. Ó, então vem para cá, fica menos x². Ok? Perfeito? Beleza? Pronto. Agora o seguinte, ó. Vamos pegar o coeficiente b. O coeficiente b aqui agora são os termos que têm x, ó. Os termos com x, sem o quadrado, x elevado a 1. Então, agora a gente tem aqui, ó, mais 3x, que já está antes da igualdade. Veja que a referência da gente é a igualdade, ó, para a gente aqui a igualdade. Né? A gente tem como referência essa igualdade. Então, se está antes, permanece com o mesmo sinal. O que joga, que muda para o outro lado, aí sim troca o sinal. Ok. E aí, o que que a gente observa? Ó, que a gente tem mais 3x, depois a gente joga antes, esse valor antes vai ficar menos 3x. Menos 3x. Porque era positivo, veio negativo, não é isso, professor? Exatamente, ó. Era positivo, ó. Quando vem para cá, fica o quê? Fica negativo. A mesma coisa, ó. O x também, ó, ao quadrado aqui, ó, era positivo. Quando a gente jogou antes da igualdade, ficou negativo. Porque, ó, o nosso objetivo é agrupar,
né? Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Sim. E agora, o que que a gente tem? O menos 9, professor, é número, que é C. Exatamente, igual a zero. Então, veja o que ocorre, ó. O que ocorreu aqui? A gente pegou a igualdade, veja aqui, ó, né? O parâmetro aqui foi igualdade, tudo que a gente mudou do lado da igualdade, a gente trocou o sinal. E aí, o que já estava permaneceu com o mesmo sinal. E aqui a gente tem, ó, agrupado, né? A gente fez o agrupamento. Aqui a gente tem o quê, ó? Coeficiente A, aqui a gente tem coeficiente B e coeficiente C. A gente conseguiu separar, ó, todos os coeficientes A, todos os coeficientes B e todos os coeficientes C. A gente fez essa separação de forma agrupada. Sim. E aí, agora é só resolver. 2x ao quadrado menos x ao quadrado, a gente tem 2. Tira 1, ainda resta 1. Então, a gente vai ficar o quê aqui, ó? Com x ao quadrado mais... Ó, veja o seguinte, o que vai acontecer aqui, ó? Né? O que a gente observa aqui? A gente tem um valor positivo e tem outro valor negativo. Então, isso aqui, ó, vai cancelar, vai zerar. Mais 3 menos 3, cancelou, zerou. Então, a gente nem precisa representar esse valor aqui, ó, mais zero, né? Caso queira colocar, professor, pode, né? Caso queira colocar aqui, ó, o mais 0x menos 9, não é isso? Igual a zero. Exatamente, ó. Só que veja que esse termo aqui, ele zerou. Então, veja que a gente tem um termo aqui, ó, que ficou igual a zero, perfeito? Beleza? Então, ó, esse termo de zero aqui, ó, que tem zero, não há necessidade a gente representar esse termo. A gente não precisa estar representando aqui esse termo, ó. A gente basta colocar, né, a equação aqui já na forma, né, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Sim, quando a gente coloca a equação nessa forma, veja o seguinte, aqui agora a gente tem a forma reduzida, ó. Então, a gente escreveu o quê? Na forma reduzida. Ah, professor, é forma reduzida porque a gente tem aqui uma equação incompleta? Não, né? A forma reduzida quer dizer que a gente pegou, separou por coeficientes e igualou a zero. Então, isso é a forma reduzida. Então, o que a gente observa aqui, ó? O que a gente consegue verificar? Que a gente tem aqui o A, que é igual a 1, e o termo C, que é igual a menos 9, ó, o termo C, que é menos 9. Então, quer dizer o seguinte, que a gente tem aqui a chamada equação incompleta, ó. Então, a gente tem uma equação incompleta. A gente tem aqui uma equação incompleta. Professor, e o que a gente pode afirmar dessa equação incompleta? Ela é incompleta porque, ó, a gente consegue observar claramente aqui que B é igual a zero, tá vendo? Ó, 0x, ó, veja que a gente tem ali, ó, 0x, 0x. Então, esse B aqui é igual a zero. Então, a gente consegue observar isso, ó, de forma clara. Sim, e toda vez que a equação, né, reduzida aqui, ó, ela é desse tipo, que B é igual a zero, a gente pode garantir o seguinte, ó, que toda vez que a equação que B foi igual a zero, né, que a gente tem essa forma reduzida aqui, então veja, ó, que a gente está falando de uma forma reduzida em que B é igual a zero. A gente diz o seguinte, ó, que são duas raízes, ó, são duas raízes, ó, são duas raízes reais. Veja que a gente tem aqui, ó, duas raízes reais, porém, essas raízes aqui, ó, elas são o quê? Né? O que a gente pode garantir aqui? Que são simétricas, são duas raízes reais simétricas. O que quer dizer isso, professor? Simétricas, que uma é positiva, a outra é negativa. Então, a gente vai ter sempre essa relaçãozinha aqui, ó. Uma vai ser com sinal de positiva e a outra com sinal negativo. Então, a gente tem sempre essa relação, ok? A gente pode sempre estabelecer isso aqui, ó. Toda vez que B for igual a zero. Perfeito? Então, já sabe essa condição. Sim. Professor,
Tem como resolver isso aqui? Tem sim. O que a gente faz para resolver esse tipo de equação? A gente pode pegar o seguinte, ó, joga para o outro lado, se a gente pegar aqui, ó, x ao quadrado, jogando para lá, vai ficar quanto? Ó, igual a 9. Então, quer dizer o seguinte, ó, que a gente tem que pegar um valor, lembra, ó, que a gente tem que pegar aqui um valor elevado ao quadrado para o resultado ser 9. Ó. Então, esse x aqui é um valor elevado ao quadrado para o resultado ser 9. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? A gente tem dois valores que a gente consegue isso. Ó. Por isso que a gente diz que um vai ser positivo, que é 3 vezes 3, 9, e o negativo, ó, menos 3 vezes menos 3, também igual a 9. Então, a gente tem dois valores aqui, ó, que a gente consegue verificar. Professor, então quer dizer o seguinte, que a solução aqui da equação aqui, ó, vai ser 3 e menos 3, é isso? Exato, perfeito, exatamente, ó, 3 e menos 3, ok? Beleza? Show de bola? Então, ó, a gente conseguiu, né, trabalhar aqui as raízes, né, também entender um pouquinho, certo? Ok, professor. E agora, professor, o que eu faço aqui nesse outro exemplo? Estou observando aqui agora que tem um número, tem um parênteses. Ó, primeira coisa, toda vez que aparecer um parênteses aqui e um número fora do parênteses, quer dizer que existe uma multiplicação. Então, ó, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é efetuar essa multiplicação. Essa multiplicação aqui é aquilo que a gente chama de distributiva, ó. O que está fora vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Então, ó, o que vem dentro do parênteses aqui, ó, vai ser multiplicado por tudo que está fora. Então, o que significa? Que a gente tem que multiplicar né, o 3 ali, tanto pelo x quanto pelo menos 1. Isso aqui é chamado de distributiva. Distributiva. Ó, a gente está aplicando aqui a propriedade distributiva. Perfeito? Ok? Beleza, professor. Então, show de bola. Sim. E aí, quando a gente efetua essa multiplicação, o que a gente tem aqui, ó? A gente vai conservar, a gente vai manter esse x ao quadrado, vai multiplicar 3 vezes x dá quanto? 3x. Então, mais 3x, não é isso, professor? Exatamente, ó. Agora, jogo de sinais, mais e vezes menos aqui, ó, tem uma multiplicação, então mais com menos da multiplicação é menos. 3 vezes 1, 3, ó. Tem que multiplicar, não pode esquecer. Ah, professor, se eu multiplicar só 3 vezes x e colocar o menos 1, tá errado, ok? Errado. Então, tem que multiplicar. Igual a 3. Então, ó, o que a gente fez? A multiplicação. Então, primeiro, né, passo aqui foi o quê? Trabalhar a multiplicação. E agora, professor? Agora volta para a circunstância anterior. O quê? Termos semelhantes. Perfeito? A gente pode trabalhar aqui, ó, essa relaçãozinha dos termos semelhantes, né? Essa ideia dos termos semelhantes. Perfeito? Beleza? Ok? Só um detalhe, ó, que eu quero trabalhar aqui, uma ideia do cancelamento. Então, deixa eu só colocar um menos aqui, e aqui também a gente vai ficar com menos, né? Pronto, ó. Eu quero esse valor negativo aqui, ó, menos 3, menos 3. Ok, beleza, certo. O que vai acontecer aqui, ó, se a gente pegar aqui, vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 3. Veja que lá está menos 3. Passando para cá, vai ficar o quê? Mais 3, igual a zero. Perfeito? Ok? Então, ó, observando que a gente tinha o quê? Um menos aqui, ó. Quando joga para cá, fica positivo, fica mais. O que a gente fez aqui, ó? A gente pegou o quê? Os semelhantes. A gente está trabalhando aqui, ó, com essa ideia do agrupamento dos semelhantes. Perfeito? Ó, então, os semelhantes. Certo? Ok, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Resolver aqui. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem a situação que menos 3 mais 3, isso aqui a gente pode fazer o quê? O cancelamento, ó, um positivo, outro negativo. E aí, o que restou? Restou o seguinte, ó, que x ao quadrado mais 3x, isso é igual a zero. O que a gente tem aqui agora, ó?
a gente tem uma equação, veja que na situação anterior, a gente tinha o quê? Uma equação, né? Isso, ó, e que a gente tinha o valor, né, de A e de C lá, e faltava B. Aqui agora a gente tem o valor de A, que é 1, e a gente tem o valor de B, que é 3. O termo C aqui é 0. Então, veja que da mesma forma que a gente teve lá, a gente tem aqui também, ó, a gente tem a chamada o quê? Equação incompleta. A gente também tem aqui, ó, uma equação incompleta. Por que, professor, que essa equação é incompleta? Porque se a gente observar, o que a gente conclui aqui, ó, em relação a essa equação? Que o termo C aqui é igual a zero, ó. O termo C é igual a zero. Pronto. Então, toda vez que esse C aqui for igual a zero, a gente tem aqui uma equação incompleta. E a gente tem um detalhe aqui que a gente pode garantir aqui, né, dessa equação. O que a gente pode garantir, professor? Né, com base aqui, a gente pode garantir o seguinte, ó, que toda vez que esse termo C aqui, ó, for zero, a gente tem sempre, né, que a equação, ó, a gente vai ter sempre o seguinte, ó, que a equação aqui tem uma raiz nula. Então, a equação tem uma raiz nula. Então, são duas raízes reais, sim. Porém, uma equação aqui, uma raiz dessa equação é nula. O que é nula, professor? Igual a zero. Então, ó, a gente diz que tem uma raiz aqui, ó, que vai ser nula. Que significa o quê? Que é igual a zero. Pronto, professor. Então, tem como resolver isso aqui? Tem sim. Veja o seguinte, esse x ao quadrado, a gente pode escrever assim, ó, x que multiplica x. Mas esse 3x aqui, a gente também pode escrever, ó, em forma de uma multiplicação, igual a zero. O que significa? Que eu tenho x para os dois valores. Então, nesse caso aqui, eu posso pegar o x aqui e colocar em evidência, ó. Então, quando eu colocar o x em evidência, vai sobrar de um lado x e do outro lado vai ser 3, porque eu puxo o x de um, puxo o x do outro, ó. Colocar x em evidência é tirar. Então, se eu tirar o x de um, tirar o x de outro, de um lado, né, antes do menos sobra, antes do mais sobra x, depois do mais sobra o 3. Então, isso igual a zero. Pronto. O que está aqui, ó? Ah, professor, aqui tem que x e vai ser igual a zero. Opa, então, ó, lembra que a gente falou que tinha uma raiz que era nula? Olha ela aqui, ó, x igual a zero. Ah, dentro do parênteses também os valores aqui. Então, com esses valores dentro do parênteses, ó, então quer dizer o seguinte, que a gente também vai pegar isso igual a zero. E o que a gente vai obter? Ó, que x aqui passando para o outro lado vai ficar igual a menos 3. Menos 3. Opa, então quer dizer o seguinte, ó, que a gente tem aqui o que? A segunda raiz. Ah, professor, então quer dizer que uma raiz é o zero e a outra raiz o menos 3. Isso? Exatamente, perfeito, ok? Então a gente tem, ó, o zero e o menos 3, duas raízes. Porém, uma raiz, ela é sempre nula. Então veja, ó, que nessa circunstância aqui, a gente tem o quê? Uma raiz aqui, ó, nula. Então a gente vai ter sempre essa relaçãozinha de uma raiz nula. Perfeito? Beleza? Ok? Show de bola. Não é isso? Então, pronto. Ó. Então, a gente pode trabalhar a redução da equação, né? Sim, aplicando o quê? Conforme a necessidade, né? Se tem multiplicação, faz primeiro a multiplicação. Se não houver multiplicação, faz direto já o agrupamento e a operação entre os valores para a gente poder reduzir. Agora, lembrando que toda forma reduzida é sempre igual a zero. Igual a zero. Beleza? Tá gostando? Deixe seu like então. Isso aí, bons estudos!